Sim, eu amo a mensagem da cruz. É morrer, eu a vou proclamar. Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, amém? Hoje a gente está aqui para fazer mais um devocional, mais uma reflexão da palavra do Senhor. O texto que falou ao meu coração hoje, que a gente vai refletir, vai meditar um pouco nele, está lá no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo 20, a partir do versículo 19. Esse texto, ele chamou muito a minha atenção, me despertou muito, porque eu ouvi ele, ontem numa reunião, num grupo, de convívio que eu participo, e foi feita essa meditação nesse texto. Só que Deus, ele trabalha no coração de cada um da maneira que ele quer, Não eu não pego um texto e digo, ele serviu dessa forma para mim e vai falar também no coração daquele outro irmão, daquela outra pessoa da mesma forma. Não. Deus, ele trabalha de forma individual. Se ele tem algo para falar com esse texto ao meu coração, com certeza ele pode ter falado outra coisa ao coração de outra pessoa. Então, esse texto ele falou muito comigo e eu já vou trazer aqui para você também de qual forma que ele falou comigo e expor para você aqui, para você também meditar. Pode ser que você também esteja na mesma situação, no mesmo momento de vida. Então a gente vai compartilhar desse sentimento, dessa palavra de Deus ao meu e ao seu coração. Então ele diz assim, João 20, versículo 19: Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Versículo 21. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E o último aqui da nossa leitura, versículo 22. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Amém. Glória a Deus por essa palavra. Então, irmãos, Jesus, ele havia sido crucificado e aqui ele havia ressuscitado. Aqui a Bíblia está falando do domingo, que é o primeiro dia da semana, e vai falar que Jesus apareceu aos 11 discípulos, Porque, como sabemos, Judas tinha se enforcado, tinha tirado a sua própria vida, logo após o episódio de entregar Jesus, trair Jesus, não é isso? Judas entregou Jesus aos fariseus, aos religiosos, para que eles pudessem ali tirar a vida do nosso Senhor Jesus. Então, Jesus aparece aos 11 após ressuscitar, e antes desse texto a gente pode ver que Jesus também aparece a Maria Madalena. Então Jesus apareceu a Maria Madalena,
Aqui ele fala que Jesus apareceu aos 11 e Jesus aparece a outras pessoas também. Então ele vai falar que no primeiro dia da semana Jesus aparece aos 11 discípulos. Esses discípulos estavam trancados ali em algum lugar, com medo de perseguição, de algo do tipo. E Jesus então aparece naquele local. E a gente seguindo aqui na leitura, então a leitura vai falar que Jesus mostra as mãos para comprovar que é Ele mesmo, para eles não terem dúvida que é Jesus. E ele fala: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, também vos envio a vós. E é bem interessante, e isso aqui falou comigo. Tanto esse versículo 21, assim como o Pai me enviou, assim vos envio a vós, quanto o versículo 22, e havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. A gente vê lá no Antigo Testamento, em Números, capítulo 13, quando os espias são enviados por Moisés para espiar a terra de Canaã. Moisés envia 12 espias. Entre esses 12 espias estão Josué e Caleb. Então esses 12 espias são enviados à terra de Canaã para observar a terra que Deus havia prometido a Israel. Então eles vão e ficam ali um tempo observando aquela terra, se era realmente aquilo que Deus tinha prometido, se era realmente uma terra que manava leite e mel, que em outras palavras, uma terra frutífera, uma terra que dava fruto, bom fruto, que dava para arar, que dava para plantar. Então eles foram lá para ver com seus próprios olhos se realmente a terra que Deus estava prometendo a eles era realmente boa. Então eles vão com a palavra de Deus, Deus havia falado ao coração deles: eu entregarei a terra a vocês. E só que chegando lá, eles veem que a terra é boa, mas eles começam a observar o tamanho dos homens que moravam naquelas terras. Eles olham, veem ali filisteus, que eram gigantes, de uma estatura muito alta. Então eles começam a focar naquela dificuldade, naquela provável dificuldade, porque a palavra do Senhor era clara: eu te darei uma terra que mana leite e mel. Eu já dei a terra a vocês. A palavra de Deus a terra é de vocês. Então não importa quem estivesse lá. Então aqueles homens retornam depois de um tempo até Moisés, e ali Moisés querendo saber deles o que eles acharam, Então 10 dos 12 espias disseram: a terra é boa, mas tem gigantes lá, eles vão nos destruir, eles são guerreiros, são muito altos, são muito fortes. E ali dentro do coração deles, eles deixaram com que aquela dúvida, aquele medo aparente aos olhos, tirassem o foco da palavra que o Senhor já havia ministrado a eles. Então eles deixaram que a sua vista, que a sua visão deixasse entrar medo no coração deles. E ali eles temessem, ali eles recuassem. Mas aí Josué e Caleb saltam ali entre eles e traz uma esperança ali, uma palavra de certeza, porque eles não estavam agindo
pelos olhos, né? Mas pela fé. Como a palavra do Senhor, ela fala. O crente, né? Ele não vive de vista, mas vive de fé. Precisamos caminhar com essa fé. Precisamos caminhar através da palavra de Deus, da palavra que Deus nos dá, da palavra que nos encoraja. E através da fé nós acessamos essa coragem, essa esperança. E então Josué e Caleb ali eles dizem, não, são grandes, mas Deus já prometeu, Deus disse que nos daria, então nós venceremos ele. Com outras palavras aqui, parafraseando o texto bíblico, eles não importa, pode ter o dobro do tamanho que a gente viu, mas se Deus diz que a terra é nossa, então de alguma maneira a gente vai vencer tudo isso. A gente vai vencer isso que aos nossos olhos pode nos parar, pode nos paralisar e pode fazer com que nós não consigamos receber aquilo que Deus já prometeu para nós. Então vamos, que a vitória é certa, Deus já liberou a palavra. Então, irmãos, trazendo essa visão de Josué e Caleb, de algo que Deus já havia falado ao coração deles, da crença naquela palavra, da crença que Deus iria cumprir com o que Ele promete, porque a própria Escritura fala que Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Então Deus ele não volta atrás na sua palavra. Se Deus ele voltar atrás, ele não está sendo Deus. Porque Deus não mente, Deus não volta atrás. Assim, me entenda, em relação a ele afirmar uma coisa ali e uma palavra como essa de eu vou lhe entregar, pode seguir, né? Porque a gente vê que através do arrependimento, de um coração quebrantado, contrito, de um arrependimento genuíno, Deus ele dá uma segunda chance. A gente pode ver isso no livro de Jonas. A gente pode ver que aquela cidade de Nínive toda se arrependeu, buscou ao Senhor de todo o coração, e ali Deus ele desiste ali naquele momento de destruir aquela cidade pela sua iniquidade, pelos seus pecados. Então a gente vê que Deus dá uma segunda chance, mas Deus não se arrepende da sua palavra, Deus não volta atrás da sua palavra. Então a gente vê isso, que Josué e Caleb eles confiam na palavra que Deus havia liberado. E foi isso que tocou no meu coração ontem, quando eu ouvia esses versículos aqui em João, quando Jesus diz, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio a vós. Então, eu, minha esposa, minha família, a gente está num processo de mudança, assim, de mudança, novos ares, a gente está em um novo desafio, se comprometendo com algo novo. E às vezes bate aquele medo, aquela insegurança, mas Deus já havia falado ao nosso coração, Deus já havia nos tranquilizado, que a palavra dele é a mesma, ele é o mesmo Senhor aqui, ele é o mesmo Senhor aonde a gente estiver. Então a gente se agarrou a essa palavra, a essa esperança, a essa certeza. E assim como Jesus fala àquele povo, assim como Deus me enviou, também vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre ele e disse, recebei o Espírito Santo. Então lá na igreja primitiva, nesse tempo em que Jesus subiu aos céus após ressuscitar, Jesus diz, eu vou, mas eu vou lhe enviar um Consolador, o Espírito Santo, que estará com vocês. Então Jesus envia aqueles discípulos, aquele povo, mas antes Jesus capacita eles, antes Jesus dá um motivo e dá um suporte
para enviar, para que eles possam ir cumprir a vontade de Deus e o mandamento ali de Jesus. Então, irmãos, eles não estão só. Irmãos, eu não estou só. Minha família não está só. Você não está só. Se Deus já liberou uma palavra para você, se Deus colocou algo no seu coração para você fazer, para você abençoar pessoas, para que através da sua vida pessoas venham a ser beneficiadas, venham a ter uma mudança de chave, venham a passar a crescer, a prosperar, a terem suas vidas transformadas, a pessoas que através dessa sua decisão possam vir a receber Jesus Cristo em suas vidas. Então, irmão, se agarre a essa palavra, se agarre a essa certeza, se agarre à palavra de Deus. E Satanás, ele se levanta na nossa vida, ele vem, traz uma coisa aqui, traz outra coisa aqui, tenta lhe desanimar, tenta deixar você como aqueles 10 espias que, apesar de Deus ter prometido, Deus ter falado, eles passam a ver com seus olhos, passam a deixar que o medo entre no seu coração porque viram um obstáculo grande e que aos olhos deles não seria possível aquilo acontecer. Mas Jesus lhe diz agora, nesse momento, confie na minha palavra, confie na Escritura, confie naquilo que eu te prometi, confie na paz que eu coloquei no seu coração para você realizar esse projeto, para você dar esse passo adiante. Irmãos, ministérios, pessoas, almas dependem disso que Jesus colocou no seu coração. Então, irmão, eu quero lhe encorajar hoje com essa palavra a prosseguir com esse projeto que Deus colocou no seu coração. Dê um passo adiante. Realize aquilo que Jesus te mandou realizar. E assim você estará recebendo, você verá que Deus vai agir na sua vida. Ele irá cumprir tudo aquilo que Ele prometeu para você. E pessoas irão ser beneficiadas com essa sua decisão. E Deus irá abençoar esse projeto, sua vida, seu ministério cada vez mais. Basta você crer sem duvidar no Senhor Jesus Cristo. Amém? Essa era a meditação de hoje, nosso devocional, a nossa reflexão. Que você possa meditar em tudo isso que foi falado hoje aqui. Que você possa meditar na certeza de que o Senhor Jesus, se Deus te prometeu, Ele irá cumprir. Basta você crer e persistir e entender que às vezes o nosso tempo é diferente do tempo de Deus. Às vezes eu falo, não às vezes que o tempo de Deus é o mesmo nosso, não. Que às vezes coisas podem acontecer mais rápido e coisas podem demorar mais um pouco. Mas deixa Deus trabalhar, porque esse é o tempo em que Deus está trabalhando. Mas se Deus colocou no seu coração, siga adiante. Amém, meu irmão? Irmã? Então vamos orar a Deus para encerrar esse nosso devocional e pedir ao Senhor que não caminhemos pela vista, não deixemos que obstáculos ou circunstâncias do nosso dia a dia possam nos parar e possa nos desencorajar daquilo que Deus já nos encorajou. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui, Senhor, em mais um momento juntos, refletindo e meditando na Sua palavra. Queremos te agradecer, Senhor, por estarmos aqui, Pai, com a oportunidade de tirar um pouquinho do nosso tempo, Senhor, para estar junto contigo, Pai, em comunhão com o Senhor, com a Tua palavra. Quero, Senhor, te pedir que o Senhor, Pai, o Teu Espírito Santo esteja conosco, nos encorajando, Senhor, nos fazendo caminhar pela fé, Senhor, e não pela vista. Que os obstáculos, que as circunstâncias que aparecem
à nossa frente, no nosso caminho, não possa nos parar daquilo que o Senhor já falou ao nosso coração e já determinou, Senhor. Que o dia a dia, Senhor, e que a dificuldade não possa nos paralisar, que o medo não possa entrar no nosso coração, porque pensamos que algo pode nos parar, que algo pode nos desanimar, que o Senhor não nos permita que desanimemos, Senhor, pois estamos com a palavra Sua, Pai, pois estamos com a certeza daquilo que o Senhor já colocou no nosso coração. Então a nossa oração hoje, Senhor, é que o Senhor possa nos encorajar mediante aquilo que o Senhor já colocou em nosso coração. E temos a certeza, Pai, que se depositarmos tudo em Ti, Senhor, seremos mais do que vencedores, Pai. Então assim segue, Pai, a nossa oração no dia de hoje, pedindo tudo isso e já te agradecendo no nome de Jesus. Amém. Fique com Deus e que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Amém. Se eu amo a mensagem da cruz, é